Esse é o segundo vídeo então da série Looking Ahead que nós iniciamos na semana passada para ajudar você que está iniciando na sua carreira, está cheio de dúvidas aí, pressões sociais sobre o que fazer na sua vida, o que não fazer. E na semana passada a gente falou para você que a recém saiu da escola e hoje a gente vai falar para você qual carreira escolher ou como escolher uma carreira. Para a gente entender qual carreira escolher, antes a gente tem que entender alguns conceitos básicos que envolvem essa decisão. O primeiro deles que eu gostaria de esclarecer com você é o conceito aí da famosa CLT, né? Talvez seus parentes, sua família, seus amigos estejam falando para você buscar aquela famosa carteira assinada, talvez você nunca tenha tido uma carteira assinada, talvez nunca tenha trabalhado, e eu quero mostrar para você, esclarecer para você, ou no mínimo fazer você questionar o que é a CLT e se realmente ela vale a pena. Do meu ponto de vista, tudo que envolve a CLT é muito bullshit, é muita bobagem, muitas coisas que não têm valor. Um jeito interessante para a gente entender isso é a gente olhando dois cenários. O primeiro deles é o do México. Tem cenários semelhantes à CLT no México? Tem. Nos Estados Unidos, tem cenários semelhantes à CLT? Não tem. Agora tu vê vários americanos buscando a tal estabilidade, segurança e direito do trabalhador no México, ou tu vê vários mexicanos buscando a liberdade e as possibilidades e oportunidades nos Estados Unidos sem as tais seguranças da CLT. Óbvio que você vê mais pessoas indo para a liberdade americana. Esse é o ponto. Quanto mais liberdade você tiver para negociar as suas relações de trabalho com quem está te empregando, melhor é. Existem uma série de motivos que fazem a CLT ser um problema para a economia. Eu não vou listar eles aqui, eu quero simplesmente colocar isso na mesa para você pesquisar e descobrir por conta própria o como isso é mais prejudicial para a sua vida do que benéfico. Então, estude um pouco mais sobre isso e entenda que tudo que o governo se envolve, na maioria das vezes, é para te prejudicar muito mais do que para te ajudar. Quanto menos tiver governo envolvido, melhor vai ser para você, porque você vai ter maior liberdade, maior controle, maior segurança do futuro da sua própria vida. Tendo isso em vista, a gente parte para escolher uma profissão. Primeiro aspecto que normalmente um jovem, uma pessoa nova analisa para tomar essa decisão é quanto essa profissão paga, né? É o famoso buscar uma profissão que pague bem, né? Você é engenheiro, você é médico, você sei lá o quê. Primeiro que essas profissões estão muito em mudança, como a gente falou lá no primeiro vídeo, você não assistiu, volta lá. E segundo, a gente vê muitas dessas profissões tradicionais que teoricamente pagam muito, cheio de profissionais no mercado, desempregados, não ganhando nada, ganhando muito pouco, daqui a pouco fazendo um Uber, não desmerecendo quem faça, mas o cara às vezes investiu 100 mil reais numa faculdade e não conseguiu um emprego nessa área. Por quê? O que paga bem não é uma profissão, não é um diploma que te paga bem. O que te paga bem, o que se faz gerar riqueza, o que se paga por tal coisas, é aquilo que gera valor. Um profissional que ganha bem, que ganha alguma coisa, ele ganha diretamente proporcional à sua capacidade de gerar valor para alguém. Por exemplo, você tem um cano quebrado, você não sabe arrumar, na sua casa, na sua pia está vazando água, e existe uma única pessoa no mundo que sabe consertar esse problema. Quanto essa pessoa você pagaria para as pessoas resolver esse problema e você não tem como resolver esse problema? Você pagaria tudo que é possível ser pago, porque é escasso e o valor daquilo é muito grande. Então, quanto mais escasso for a sua oferta, mais valor ela gerar, maior as pessoas vão pagar. É uma lei básica que você tem que entender de oferta e demanda. Tudo na vida são trocas básicas, o capitalismo gira em torno da lei da oferta e demanda. Quanto mais oferta eu tenho por algo, para uma demanda, menos valor essa oferta tem. Quanto menos oferta eu tenho para uma alta demanda, mais valor essa coisa tem. Diretamente proporcional ao valor que ela gera e essa escassez vão ditar os valores do seu serviço, do seu trabalho, do que for. Então você tem que ter muito claro que não é uma profissão que paga bem, sim a sua capacidade de gerar valor. A partir de agora, independente do que você for escolher, independente das decisões que você for tomar, tenha isso claro, estude mais sobre essas regras básicas do capitalismo, da economia, para você entender. Não busque uma profissão, não é isso, não é um diploma que faz você ganhar bem. Você pode ter um diploma e não ganhar nada. Você pode não ter um diploma e ganhar muito. Isso é muito natural. A profissão que mais forma milionários, bilionários no mundo é nenhuma. Pegar a porcentagem dos bilionários, qual é o diploma que eles têm? A maioria não tem nenhum diploma, isso não significa nada, não é uma profissão. É sim a capacidade de gerar riqueza, a capacidade de gerar valor, que vai te remunerar. E você pode encontrar N maneiras, não só com profissões óbvias e exatas, como uma engenharia, uma medicina, mas até entretenimento, ser palhaço, tudo gera valor. Depende de quão valor gera, quão escasso aquilo é, quão especial aquilo é,
E tendo esses conceitos na sua cabeça, vai ficar mais fácil de você tomar uma decisão. Para a gente avançar um pouco mais nisso, um detalhe também que você tem que entender, qualquer profissão, qualquer empresa se baseia na resolução de problemas. Basicamente isso que um empresário faz, uma empresa faz, uma profissão faz. Alguém tem um problema, você tem a capacidade de resolver esse problema. Então você tem que estar muito concentrado em quais tipos de problemas você quer resolver. Tendo isso em vista, você até vai conseguir entender que quando você tem locais, sociedades com muitos problemas, como é o Brasil, teoricamente mais oportunidades tu tem, porque são mais possibilidades de se criar soluções, que você tem opções de criar soluções. Agora, se você tem um negócio muito estável, menores são as chances de você poder criar novas soluções, porque não existem tantos problemas. Quanto mais problemas existem, maiores são as capacidades de gerar oportunidades para todo mundo. Então você tem que fugir ao máximo de fazer coisas simplesmente operacionais, sem nenhum viés estratégico, sem nenhum viés de resolução de problemas. Não é aquele papo de você fazer só apenas o que te mandam. Se você faz apenas o que te mandam, você não tem a capacidade de resolver um real problema muitas vezes, porque você está só ali sendo uma operação. Quanto mais você faz uma coisa que é simplesmente operacional, que muitas pessoas poderiam fazer sem nenhum viés estratégico, sem nenhum viés de escassez em resolver aquele problema, menos você vai ganhar, porque é mais fácil de resolver esse problema. Quanto mais você conseguir resolver problemas complexos, e não necessariamente precisa ser engenharia, por exemplo, construir uma espaçonave e mandar para a Lua, mas podem ser, teoricamente, problemas mais acessíveis, como vender numa loja, resolver um problema emocional de uma pessoa, vários problemas teoricamente simples, mas importantes para quem está tendo aquele problema. Com tudo isso que a gente conversou até agora, você já tem muito mais informações para tomar uma decisão mais inteligente do que fazer. Porque talvez você acessou esse vídeo esperando que eu te falasse qual é a profissão escolhida. Você vai ser médico, enfermeira, engenheiro, empresário? Não é essa a resposta que eu quero te dar. Você tem que ser um cara focado em ter sucesso na vida, em gerar riqueza, gerar valor. Agora você pode fazer isso de N maneiras. Você tem que buscar ser um resolvedor de problemas. Você tem que buscar ser um empreendedor, por exemplo, um cara que resolve problemas. Isso pode ser dentro de uma empresa, como um prestador de serviço, como um colaborador, ou fora, fazendo isso para mais empresas, para mais pessoas, que é a maneira mais interessante, tendo em vista que tu tem maior escala. Pensa que se você optar por ser um colaborador e empreender dentro de uma empresa, o que a gente chama de intraempreendedorismo, que é basicamente estar atento a resolver problemas, gerar o máximo de valor, que vai te dar a maior remuneração possível, isso é legal, mas vai te gerar uma certa escassez de oportunidades. Você só tem aquela empresa onde você não tem tanto controle. Agora, se você presta o serviço para várias empresas, ou se você presta esse serviço para várias pessoas, você tem maior controle, porque você vai saber como vender esse serviço para conseguir fazer isso, e se você perde um cliente, você tem vários outros. Agora, se você está numa empresa e você perde um emprego, você não tem outros para substituir rapidamente, e talvez você passe por maiores dificuldades, além de uma escassez que você tem sendo colaborador. Você só pode prestar serviço para aquela empresa. Sendo empreendedor, empresário, você tem uma possibilidade de escalar, de fazer mais com o mesmo, e assim ganhar mais valor sobre isso. Então a minha grande ideia para você, a minha opinião, que é o que eu fiz na minha vida sempre, desde os 14 anos, desde meu primeiro negócio oficial, com 14 anos, é empreender, gente. Você precisa empreender. Parece esse assunto está cada vez mais popular no Brasil, que é bom, mas tem muito papo mágico relacionado a essa história, não tem nada de mágico, de fácil. Todo mundo não deixa de ser um empreendedor. Você é um empreendedor vendendo seu tempo como funcionário de uma empresa, ou você é um empreendedor caminhando para ser um empresário, que é dono de um sistema, né, que trabalha sem necessariamente ele estar presente, que é a grande ambição que eu tenho na minha vida, é sempre me tornar cada vez mais empresário, dono de um sistema que independe de mim. Isso vai te dar a liberdade que você talvez tanto sonha, para poder viajar quando você quiser, para trabalhar não necessariamente por obrigação. Se você for um empresário, dono de um sistema que trabalha, que funciona, não necessariamente sobre a sua presença, aí você tem liberdade de viajar quando você quiser, aí você tem liberdade de trabalhar quando você quiser. Então você precisa almejar chegar nesse nível de empresário para investidor, que seria um nível acima do empresário. Você parte da vida como empreendedor, se torna um empresário e aí pode se tornar um investidor, que aí você simplesmente gerencia seu patrimônio, atingindo uma liberdade financeira, vários conceitos que a gente vai falar um pouco mais nessa série, e aí você tem uma vida de sucesso, que é o sucesso financeiro no meu ponto de vista, o sucesso profissional no meu ponto de vista. Essas são as informações que eu quero trazer para você, esclarecer qual decisão tomar em relação à sua carreira. Talvez você esteja ainda inseguro de seguir essa vida como empreendedor, porque parece muito sexy um serviço público, uma CLT, mas cara, segurança, como diz o Flávio Augusto, que eu gosto muito, não existe.
A estabilidade, ela é algo presente na humanidade e é bom para a humanidade, é o que faz todo mundo ter oportunidades. Você vai ter mais segurança na sua vida quanto mais controle você tiver dela e mais oportunidade você for capaz de gerar. Se você é funcionário público, você não tem controle, depende do governo, depende de outras pessoas. Se você for funcionário, vai depender muito de outras pessoas. Então, sendo empreendedor, sendo um cara independente, mais controle você tem de todas as variáveis. Óbvio que sempre vão existir variáveis que você não tem controle, mas é a posição onde mais você vai poder ter controle dessas variáveis. E para mim é o cenário mais lógico que eu nunca optei, nunca quis fazer outra coisa na minha vida a não ser um empresário. Então, se você ainda está inseguro, não sabe bem o que fazer, quero nessa série mostrar algumas questões básicas que você precisa saber sobre isso. O nosso foco, o meu know-how é sobre geração de riqueza, sobre geração de vendas, que é o foco da minha empresa aqui na V4, que a gente vem fazendo para uma série de negócios. E nessa série, a partir daqui, eu vou te mostrar vários critérios, vários conceitos que são importantes para você tomar decisões mais concretas daqui para frente, como gerar riqueza, como vender, como começar a empreender, como se portar, quais são os comportamentos necessários para se dar bem nesse sentido, e assim você vai tomando decisões mais específicas para a sua situação, porque não existe uma resposta mágica, cada situação é uma situação. Talvez você queira empreender no terceiro setor, talvez você queira intraempreender, talvez você queira ser um comediante, eu não sei qual é o seu caso, mas para todos, os conceitos básicos que eu vou falar sobre marketing, que é a ciência que estuda o mercado, controla o mercado, são fundamentais para você construir independente do que seja na sua vida, seja empreendendo, seja um colaborador, seja um empresário, seja um investidor. Você precisa dominar o marketing, que é a ciência do mercado. Se tudo isso faz sentido para você, no próximo episódio do Looking Ahead, a nossa série aqui especial desse mês de abril, eu vou falar como você pode ser um empresário, um empreendedor com 18 anos, porque eu fiz isso, comecei a empreender com 14, com 18 eu já tinha V4, já fazem 6 anos, hoje eu tenho 23, e eu quero compartilhar um pouco da minha forma de fazer isso, como eu fiz nessa série para você a partir de agora. Então, se você tá a fim de encarar esse desafio, compartilha aqui nos comentários. Se você tá curtindo a nossa ideia, compartilha isso com mais pessoas. Quanto mais empreendedores a gente tiver no Brasil, mais a nossa economia cresce, mais a gente se torna independente do governo, e é esse o compromisso dessa série. Então, se você quer mais disso, quer continuar com a gente, comenta aqui o que você tá achando, quais são suas dúvidas, que a gente vai personalizando a nossa conversa para os próximos vídeos que acontecem aqui no canal da V4 toda terça-feira. Deixa o like ou dislike para me saber também se esse conteúdo tá sendo interessante para você, que é um pouco diferente do que a gente normalmente faz aqui no canal da V4. Eu sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.